A comissão ela Mais foi fácil. criada a pedido do diretor jurídico, Dr. Vinícius Cascone, em uma reunião do conselho. Ele fez essa solicitação ao presidente do conselho, o Dr. Romeu Tuma, para que fosse criada uma comissão para ela estudar uma alternativa que fosse mais eficaz e menos gravosa para o clube, para que fosse feita uma organização, a gente pode dizer assim, jurídico-financeira, principalmente com o objetivo de evitar esses bloqueios de conta, constrições que o clube sofre diariamente e que atrapalha sobremaneira o andamento e também o cumprimento das obrigações do clube. Aí o Dr. Romeu Tuma criou a comissão, uma comissão mista, que tem conselheiros, tem um sócio, tem juristas, tem gente da área financeira, para que fosse feita essa análise. Então, a comissão, na verdade, ela foi criada com o objetivo de criar, de estudar um mecanismo que pudesse auxiliar o Corinthians, né, na superação desse momento de crise. Ela deu a sugestão foi adotada, e agora a comissão trabalha na fiscalização, digamos assim, dessa sugestão, né, acompanhando o processo do regime centralizado, acompanhando tudo que acontece dentro desse processo de reestruturação das dívidas cíveis, né, como a gente pode dizer. O RCE, como o próprio nome diz, ele é o Regime Centralizado de Execuções. É uma ferramenta que o Corinthians já tinha se utilizado lá em 2022 ou 2023 na questão trabalhista, está vigente até hoje, e o Corinthians mensalmente paga lá um valor nos processos trabalhistas para liquidar as questões trabalhistas, e agora o Corinthians fez referente às suas dívidas cíveis, as dívidas comerciais, digamos assim. Não é recuperação judicial, não é recuperação extrajudicial. É uma ferramenta que veio junto com a lei da SAF e que não é necessário o clube se tornar SAF para se utilizar, que fique isso muito claro. Esse é um ponto bem importante, deixar claro que não há obrigatoriedade do clube constituir a SAF. Ele pode se valer desse mecanismo do RCE sem criar a SAF. Você tem um exemplo, por exemplo, do Santos, se valeu do RCE e não constituiu o SAF. Muita gente confunde, por quê? Como o instrumento ele veio junto com a lei da SAF, que é a lei 14.193, então muita gente confunde e acha, bom, como está se utilizando da lei da SAF é porque vai virar SAF. Não, não tem nada a ver. A lei da SAF, ela prevê a possibilidade do clube se utilizar de mecanismos para a superação da crise. Basicamente, 3 mecanismos: a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e o regime centralizado de execuções, que todos são coisas distintas. Tem procedimento distinto, tem composição distinta, são diferentes, são ferramentas diferentes. Então hoje, o Corinthians, o que ele fez? Ele pediu, se utilizou desse mecanismo perante o Poder Judiciário, e ele vai, em breve, apresentar um plano de pagamento, e esse plano de pagamento prevê um percentual do faturamento do clube sendo destinado para pagamento desses credores de forma coletiva. Todo mês, um percentual é destinado para cada credor, visando aí a satisfação dessa dívida. Não é SAF, não é recuperação judicial. Sim, é extremamente positivo, porque aí você cria um mecanismo de organização de pagamento desses credores, diferente do que acontece hoje, que às vezes você tem um credor que consegue uma série de bloqueios e aí só ele recebe em detrimento dos demais credores. Então esse mecanismo é um mecanismo que ele é extremamente favorável não só para o clube, mas para os credores, porque aí há uma certeza de recebimento. Toda essa parte de plano, assim que aprovado, há uma fiscalização pelo juiz, por um administrador que é nomeado por ele. Então, há sim um benefício não só de uma parte, mas para ambos, tanto para o clube quanto para os credores. Sim, sim. É uma segurança não só de que elas serão analisadas, mas principalmente de que elas serão pagas. Sim, segurança para ambos, né? Para quem paga e para quem recebe, né? Eu Sim. acho que é um mecanismo interessante para ambas as partes. Acho que é o mais correto, né?
Bom, acho que o Fernando deixou bem claro aqui que o exemplo do Santos, né? Eu posso falar aqui com bastante tranquilidade, porque no estado de São Paulo existem hoje 3 regimes centralizados: o do Santos, o do Corinthians e o da Portuguesa e Desportos. Da Portuguesa foi o primeiro, e eu participei da Portuguesa como advogado, né? No regime centralizado da Portuguesa eu sou advogado. Quando nós distribuímos lá o da Portuguesa, nós informamos que o objetivo da Portuguesa era a criação da SAF, né? E deixamos bem claro que, olha, o regime centralizado ele não é obrigatório na questão da SAF, e aí tem até uma decisão do Tribunal de Justiça nesse sentido, né, do presidente do Tribunal de Justiça, mencionando que não era obrigatória a criação da SAF para se utilizar do RCE, mas a Portuguesa deixou muito claro, por conta da situação financeira dela, que o objetivo dela era a SAF. Então está claro lá desde o começo. Então ela se reestruturou e realmente depois de 3 anos ela acabou virando SAF. O Santos já foi bem diferente. O Santos deixou bem claro que ele queria o regime centralizado. Se utilizou da decisão da Portuguesa para dizer, olha, não é necessário criar SAF, viu? Estou aqui, eu só quero satisfazer as minhas dívidas, dar uma satisfação para os meus credores, pagá-los, eles receberem e todo mundo ficar contente. Basicamente foi o que o Santos fez. E é o que o Corinthians está fazendo. Então, não é necessário... o RCE pode ser preparatório para a SAF? Pode, mas não é o caso do Corinthians. O Corinthians não tem essa intenção. Se tivesse, ele teria manifestado. E não há essa obrigação, né? E não é essa obrigação, que fica muito claro. Não é essa obrigação. É um mecanismo apenas. Até 10 anos, né? Por quê? A lei dispõe, né, Fernando, que o clube ele pode pagar os seus credores com esse percentual e ele tem 6 anos para quitar até 60% desse valor. Se, ao final do 6º ano, ele comprovar para a justiça que 60% dos credores estão liquidados, dos credores que fazem parte desse processo, né, evidentemente, ele ganha um lapso de mais 4 anos para quitar os 40% remanescente. Então, um mecanismo que pode durar até 10 anos. O clube pode pagar em 6 anos, ou ele pode durar até 10 anos. E é importante destacar que, enquanto houver o pagamento pelo clube, o cumprimento desse plano, como já disse anteriormente, não há nenhum tipo de constrição nem bloqueio de conta, o que é importante para o clube, para cumprimento do próprio plano e das demais despesas que ele tem no cotidiano, né? Hoje o RCL contempla mais ou menos uns 400 milhões, 430 milhões, salvo o melhor juízo, né? Eu tenho ali um volume de dívidas vencidas e um volume gigantesco de dívidas a vencer. Então, por exemplo, o estádio. Deve 700 milhões. Sim, mas não está vencido, né? O Corinthians tem 20 anos para pagar, 30 anos para pagar esse estádio, né? E tem uma série de dívidas que efetivamente ainda não estão vencidas, né? Então, 2,4 é o volume total de dívidas, tá? Contando vencidas e vincendas. Aqui nós temos um percentual importante, né? Em torno de 400 milhões, que aí vai dar 20% da dívida, aí, talvez um pouco mais. O Corinthians também se utilizou do mecanismo de parcelamento do CNRD, né? CNRD, você tem algumas dívidas que são eleitos a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E o Corinthians também buscou um parcelamento lá no CNRD. CNRD acho que era em torno de 100 milhões a dívida lá, e o Corinthians buscou o parcelamento lá também. Elas são dívidas com clubes e atletas. Clubes e atletas que optam pelo CNRD utilizar a Câmara como foro competente para dirimir o conflito. São processos paralelos que correm ao mesmo tempo? Não, são processos distintos, né? Veja, quando o Corinthians contrata um atleta, por exemplo, pode estar inserido no contrato que eventual litígio ali vai ser resolvido no CNRD, ou pode constar a justiça comum, tá? Então, esses que constam no CNRD, o Corinthians buscou um parcelamento, tá lá no CNRD, tem um mecanismo lá para isso, e essas dívidas comuns, as dívidas comerciais, né, que você tem empresários, fornecedores, direito de imagem de atleta, quando não está no CNRD, está na Justiça Comum, né, que é a Justiça Estadual, foi esse o mecanismo que o Corinthians se utilizou através do RCE. Houve a nomeação de um administrador judicial.
que aí ele vai fazer toda essa fiscalização de plano, de toda a documentação apresentada, e há um contato aí entre clube, por intermédio dos advogados, com o administrador, para que a questão seja gerida da melhor forma, o andamento do processo. O importante também mencionar que no RCE você tem o juiz, o administrador judicial que auxilia o juiz, e você tem também o Ministério Público, né? Sim. Porque o Ministério Público ele atua como fiscal da lei, né? Então lá onde corre o processo do Corinthians, né? Que é na segunda vara de recuperações e falências aqui da capital. Veja, é segunda vara de recuperações e falências, mas não é processo de recuperação, que fique claro, tá? Quando da propositura lá da ação da Portuguesa, o Tribunal de Justiça ele entendeu que era melhor tramitar os regimes centralizados nessas varas especializadas em recuperação e falência, porque os processos são parecidos, mas são muito distintos, né? São parecidos, cujo objetivo final, que é a superação da crise, né? Mas são instrumentos diferentes. Então, houve ali a decisão do tribunal nesse sentido. Então, hoje você tem o juiz, que preside o processo, o clube, os credores, o administrador do judicial, que é o auxiliar do juízo, e o Ministério Público. Esses fazendo a fiscalização dentro do processo. E a comissão fazendo a fiscalização e auxiliando o Corinthians na questão do processo em si. Existe um sincronismo, Sim. né? Existe um sincronismo. Pessoas, por exemplo, tem muita gente que está na comissão que faz parte da comissão de justiça. Muitos que fazem parte do conselho. Alguns fazem parte do CORE. Então, por exemplo, lá na comissão tem 2 membros que fazem parte do CORE. Então, os poderes acabam se comunicando, né? Sim. Eu acho que o principal que os credores precisam saber, a mensagem mais importante que o Corinthians passou para o mercado, é a vontade dele de superar o seu estado de crise e pagar os credores. Essa é o principal recado. Acho que os credores têm que sentir confiança no clube, né? Sentir confiança no Corinthians, nesse objetivo que é centralizar as dívidas e pagá-las mensalmente. Mensalmente depositar valores que todos os credores possam participar, né? Acho que esse é o principal recado, né? É um movimento de reorganização do clube para cumprir efetivamente suas obrigações, né? Porque, como eu disse, o ponto principal é a questão dos bloqueios. Você faz com que o clube perca completamente a possibilidade de atender a todos esses credores, você poder fazer os pagamentos, honrar suas obrigações com todos. Então, e esse mecanismo que foi, depois da nossa análise, entendido como o que seria o mais eficaz e menos gravoso para o clube, vai dar essa oportunidade de o clube se reorganizar e dos credores receberem o que eles têm a receber. Bom, o RCE, ele contempla as dívidas existentes, né, vencidas e algumas vincendas que já estão em sede de execução, né, ou passível de execução. Os novos parceiros, eles são credores extraconcursais, eles estão fora do concurso, eles não entram nesse RCE. Então, imaginemos aí um fornecedor que está preocupado nesse momento, poxa, mas eu vou entregar uma nota fiscal para o Corinthians vai me jogar. Não, não vai, porque ele não pode, ele só pode colocar as dívidas que já estão ali, né? Então, o novo fornecedor, ele não entra, ele vai ir, o RCE até uma garantia desse novo fornecedor, né, desse novo parceiro, de que o Corinthians vai cumprir a obrigação. Por quê? O Corinthians, não, como o Fernando bem enfatizou aqui, o Corinthians não corre mais o risco de bloqueios por parte desses credores que estão no RCE. Eles vão receber mensalmente os valores deles. E aí o Corinthians não vai ter o problema de estar tudo provisionado para pagar os seus credores cotidianos e vir um bloqueio judicial. Então, acho que passa uma segurança. Eu acho que tem um ponto que a gente também precisa destacar, é que nesse plano que vai ser montado justamente para fazer esse pagamento, o Corinthians ele vai destacar uma parte da receita mensal dele, justamente para cumprir esse plano. Então, pode ser até 20% dessa receita. Então, ele se obriga, durante esse período dos 6 anos, a destacar parte dessa receita para jogar exclusivamente em cima do cumprimento do RCE. Então, essa também é uma garantia, porque o clube vai destacar um pedaço, um valor que todo mês
ele é exclusivamente destinado para cumprimento do plano. Que o Corinthians está se reorganizando e que esses bloqueios que tanto atrapalhavam, né, a tendência é que tenha sido colocado água na fervura e que muito provavelmente o Corinthians vai ter aí uma condição econômica e financeira melhor num futuro próximo. Acho que esse é o... E também assim, essa questão é uma questão que ajuda na organização interna e para fora, para o torcedor, é assim, a gente conseguir ter melhores notícias no dia a dia, porque não é legal você abrir um site para ver alguma notícia, está lá, bloqueio de conta, isso, aquilo, então é uma coisa que acaba atrapalhando internamente e também no ânimo da torcida. Acho que a questão do percentual que eu acho que tinha passado, que até 20, é importante, né? até 20. A imprensa, lógico, a gente entende, né? Se entre nós, né, Fernando, tem discussão, Sim, né? sim. Imagina para a imprensa. Fica parecendo que 20% da receita obrigatoriamente não, é até 20%. Então quer dizer que o Corinthians precisa pagar todo ano 10%. Não, ele precisa no sexto ano demonstrar que pagou 60%. Ele pode pagar 5% no primeiro ano, 10% no segundo, 10% no terceiro e no quarto e quinto ano ele paga mais, né? Então não é uma conta exata, né? O plano vai ter, ele pode ser escalonado, ele pode começar com 4%, 5% vai aumentando, né? Então o plano da Portuguesa foi aprovado com 5%, né? O do Santos também, acho que 4%. Sim, 4%. Então... No começo, então você pode fazer uma evolução de percentuais ao longo dos anos, justamente para que você garanta o cumprimento e o clube também tenha a condição de se reerguer. Muito obrigado. Obrigado. Sempre à disposição. Sempre à disposição. É sempre um prazer falar do Corinthians, principalmente sobre coisas positivas, Sim, né? com certeza. A gente que agradece.